Meu querido amigo, você que está nos ouvindo agora, muitas pessoas nos pediram que nós falássemos e que gravássemos alguma coisa sobre um assunto que nós começamos a falar até em tom de brincadeira, porque nós falamos um versículo das frases de Paulo, das epístolas de Paulo, depois surgiu outra, e de repente várias delas continham a palavra tudo, todas, todos, tá? Nada, nenhuma. E aí surgiu o assunto do Tudos de Paulo de Tarso. Começou a primeira coisa, foi a questão de tudo, dai graças. Como é que nós podemos dar graças de tudo? As pessoas às vezes falam assim, mas eu vou dar graças a Deus até pelas desgraças? Sim, você vai dar graças a Deus por tudo. Se está dizendo de tudo, dai graças, você precisa saber. Aí vem o outro tudo de Paulo. Porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Ah, mas é só para aqueles que amam o Senhor. E aqueles que não amam ao Senhor? Ora, aqueles que não amam ao Senhor apenas não percebem que tudo concorre para o bem deles. Muitas vezes as pessoas nos procuram e estão com aquilo que eles chamam de problemas. E problemas graves. Aí, à medida que eles vão falando, e de repente nós dizemos, você já agradeceu a Deus a bênção que você está recebendo? Mas como bênção? Eu estou falando de um problema. Aí nós explicamos, um problema, via de regra, se configura como um desafio. Um desafio que você veio a esta vida para enfrentar. E se você for capaz de enfrentar esse desafio da maneira adequada, você desenvolve as qualidades que esse desafio se propôs a desenvolver em você. É como se você estivesse numa escola para fazer uma tarefa. A tarefa é o seu desafio. O aprendizado é a recompensa. Então, aquilo que você chama de problema é o seu desafio. Então, o desafio sempre se configura como uma oportunidade. O problema é um desafio, o desafio traz uma oportunidade de desenvolvimento. E a conquista é o que nós chamamos de bênção. Então, você precisa considerar o seguinte, de tudo você vai dar graça, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Por quê? O que você chama de problema é o desafio. O desafio traz uma oportunidade, a oportunidade se configura como uma bênção. Você pode imaginar que você vai ficar numa situação muito vantajosa se desenvolver o hábito de pensar assim? Sempre que você for falar, isso é um problema, pense, é um desafio. E como é que eu devo me comportar nesse desafio? Como você se comportaria se você entrasse numa academia e você tivesse que fazer uma programação para exercícios? Via de regra, quando você vai a uma academia, é porque você quer conquistar uma nova condição de vida, né? Quase sempre a nível físico, mas com repercussões emocionais, autoestima, tal, etc. E, por consequência, também espirituais. Quando você está no plano espiritual e decide reencarnar, você também faz uma programação de exercícios. A vida é como se fosse a programação de exercícios numa academia. E quando você entra nesta academia que é a vida, você já começa se exercitando. Pequenininho, no colo de mamãe, você começa a se exercitar a depender de alguém. É claro que Deus quer que você, neste exercício, aprenda também a gratidão. A outra coisa importante, além de você aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, amando papai e mamãe acima de todas as coisas, você também vai fazer uma coisa importantíssima, que é o desenvolvimento da vontade. E como é que você vai desenvolver a vontade? Você vai chegar a um momento em que você, que estava sempre naquela liberdade extraordinária de um bebê, que faz cocô nas fraldas, faz xixi na hora que der, não tem nenhum controle esfincteriano, de repente mamãe, né, e quem está do seu lado começa a fazer com você o que a gente chama de treino de higiene, o famoso treino de piniquinho. E você começa a ter que exercitar, se controlar. Aí você segura, você não vai
Desde cedo você já aprende a não dar passagem a seus impulsos instintivos e a ter controle sobre eles. Percebe que você começa a controlar o seu corpo. Depois é tão gostoso ficar na cama, ficar dormindo, mas você tem que aprender a sair da cama para ir para a escolinha. Seria tão gostoso jogar futebol, brincar com os outros garotos e garotas, mas você tem que cumprir a lição da classe. Então você vai desenvolvendo vontade. E com isto, você vai fazendo o seu exercício, tal qual numa academia. Mas na academia, você vai, paga para fazer o exercício e faz com prazer. Você transpira, fica suado. E quando você volta para casa, depois de uma jornada de exercícios intensos, você diz: ah, malhei bastante, malhei o suficiente. E aí, na vida é diferente. Quando a vida exige de você um pouco mais de malhação, você pega e se queixa como se fosse uma criança mimada, chiliquenta, porque você não quer fazer aquilo que você se propôs nessa vida e que a vida está se propondo agora com você. Porque você não quer se entregar ao exercício. Então, o que é que você está sendo desafiado a fazer? A mudar a sua cabeça. E é o Paulo que diz isto, né? Não se conforme com o mundo. Não é para você se conformar com o mundo. Não se conforme com a bicicleta parada. Monte nela e pedale-a. Não se conforme com a esteira parada. Ligue a esteira e ande sobre ela. Não se conforme com a barra parada lá no chão da academia. Ponha a mão nela e levante-a. Quando você for capaz de levantar aquele peso que está ali com muita facilidade, aumente o peso. É assim que acontece na vida. É a parábola dos talentos. Né? Servo bom e fiel, foste fiel nas pequenas coisas, eu te darei a intendência das grandes. Eu vou aumentar o peso da sua barra. Entra no gozo do teu Senhor. Fique feliz com isto. Né? O Paulo diz, não vos conformeis com o mundo. Né? Não se conforme com o mundo que está aí. Não se conforme com a esteira parada, com nada parado. Mas ponha tudo para se mexer, ponha tudo para se movimentar. Movimente todas essas coisas. Faça esses aparelhos se moverem na sua vida. Trabalhe com esses aparelhos. E você fazendo isto, você vai estar se desenvolvendo. É muito diferente de você ficar parado. Você não entraria numa academia para pedir para ir para uma rede. Você entra numa academia para pedir os exercícios. Na vida também. Então, por que é que você entra na vida e pede os exercícios? Porque você quer também se desenvolver, tal qual quando você vai para a academia. Você está lá no plano espiritual, vamos admitir, você vai numa academia porque você quer emagrecer. Você está no plano espiritual porque você está gordo espiritualmente, você está obeso espiritualmente. Você vai numa academia porque você quer desenvolver alguns músculos. No plano espiritual você quer desenvolver algumas qualidades, algumas faculdades espirituais. A mesma coisa aqui na Terra. Então quando você vem aqui, você começa a enfrentar essas dificuldades que a vida traz. Mas essas dificuldades foram programadas por você. E quando elas acontecem, elas estão concorrendo para o seu bem. Então, dá para você entender esse primeiro tudo de Paulo? Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Ora, se tudo concorre para o seu bem, você de tudo deve dar graças, dá graças a Deus por tudo. Então é o outro tudo dele. De tudo dai graças. Ah, que coisa interessante, de tudo dai graças. Vou contar uma história para você, meu querido espírito amigo que está me ouvindo. Certa feita eu estava voltando de um local onde nós fazemos retiros espirituais. E eu estava imaginando que no final de semana, era no meio da semana, eu tinha ido lá preparar algumas coisas, que no final de semana eu estaria lá fazendo um retiro, no qual eu iria abordar com os participantes exatamente essa questão de tudo dai graças. E explicar o que eu estou explicando aqui para você. De tudo dai graças. Ah, eu vou falar de tudo dai graças, e explicar isso, explicar aquilo. E enquanto eu pensava no que ia falar, o meu telefone celular tocou e eu acabei atendendo o telefone, ultrapassando o lugar onde eu devia fazer uma conversão para ir para o meu consultório em São Paulo. Aí eu pensei, ai, que coisa chata.
Agora vou ter que fazer a volta lá na frente para fazer uma conversão mais longa, vou demorar um pouco mais. Opa, de tudo dai graças. Meu Deus, muito obrigado. Qual seria o propósito desse engano, desse erro? Se de tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, isso está concorrendo para o meu bem. Então, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Eu vou entrar ali na frente. Quando chegou no local, outra vez o telefone toca, resultado. Perdi a outra entrada. E veio o impulso de ficar mal, de ficar zangado, de me queixar. Mas, outra vez, dei graças a Deus. Dei graças a Deus procurando saber qual o propósito divino disso tudo. Perdi uma segunda entrada, uma terceira entrada, até que eu estava num lugar na cidade que eu não havia absolutamente planejado estar ali. Falei, bem, agora só me resta entrar nessa rua, fazer uma conversão e ir pelo outro caminho, um caminho alternativo. Entrei numa rua, que é uma rua famosa em São Paulo, uma rua de compras, né, de muitas lojas, e de repente eu estava no trânsito congestionado, parado no trânsito, sem conseguir seguir. E fazendo o possível para, de tudo, dar graças. E parei e comecei a rezar e dar graças a Deus. Porque eu sabia, estão me testando, estão querendo me ensinar alguma coisa, não é possível uma coisa desta. E dei graças a Deus. Dei graças a Deus, a minha cabeça se virou e eu olhei para a loja na frente da qual eu estava parado. Aí, só me restou estacionar o carro e entrar naquela loja, porque era o Empório das Toalhas, na rua 25 de Março, em São Paulo. E aí eu me dei conta de que tinha esquecido de que no outro dia eu tinha que estar no retiro com um monte de toalhas que eram solicitadas por uma especialista em fisioterapia que ia até lá para fazer uns exercícios que eu queria que os meus participantes do seminário fizessem. Sem aquelas toalhas não poderia dar o seminário, ou poderia dar, mas sem a participação da fisioterapeuta. Resultado, desci, comprei as toalhas, entrei no carro extremamente grato por aquilo que tinha acontecido. Agora, de tudo dai graças. Por quê? Porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Mas quem é que ama o Senhor? E aqueles que não amam? Aqueles que não amam também são beneficiados, só que eles não sabem. Olha, imagine você pode estar me perguntando assim, o senhor quer que eu dê graças a Deus pelo câncer que atacou minha mãe ou que está me atacando? Eu quero sim, quero que você dê graças a Deus por isso. De tudo dai graças, você pode dar graças a Deus até pela doença. E aí você vai procurar saber por quê. Quando Paulo diz assim, não vos conformeis com o mundo, você pode, não se conforme com o mundo, mas transformai-vos. Olha, não se conforme com esta barra que você está levantando, mas transforme-se. Como? Levantando mais a barra, amando a barra, porque assim você vai desenvolver musculatura adequada. E quando você desenvolver essa musculatura adequada, você vai estar bem. E você vai parar? Não, você vai querer outra barra mais pesada para você continuar os seus exercícios. Ou seja, você vai querer uma vida mais desafiadora, até você se transformar num líder. Num líder empresarial? Não, num líder de vida, num líder de vitalidade, num líder de espiritualidade, num líder de conhecimento, num líder de caminhada para o alto. Ora, como é que você faz isto? Dando graças a Deus e sabendo de uma coisa muito importante, né? Que você precisa mudar. Voltando à frase de Paulo, né? Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. Aí você pergunta como? E ele responde, pela renovação do vosso entendimento. Se você entender, por exemplo, muda a sua cabeça para entender o que eu estou dizendo aqui. Que tudo concorre para o seu bem. Né? Tudo concorre para o seu bem. Aí você diz, tudo concorre para o meu bem? Tem que mudar a minha cabeça? Mas minha cabeça, como é que eu vou mudar minha cabeça? Para você saber, diz o Paulo lá, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Boa e perfeita? Quer dizer que isto que eu estou passando é vontade de Deus, é uma bênção para mim, e eu tenho que achar que isso é uma coisa boa, perfeita? Olha, boa, perfeita e agradável. Significa que isso que você está passando, Deus quer que você seja feliz. Como é que você vai poder ser feliz numa situação que te parece tão
dramática, de tanta infelicidade. É aí onde entra Jesus dizendo assim: eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Aí você vai procurar entender o que foi que Jesus falou, e se você vai procurar entender, veja só, o Paulo disse, muda a sua vida pela renovação do seu entendimento. Não tente mudar o mundo de você. Renova o seu entendimento. Como é que você renova? Aí você começa a pensar em tudo aquilo que a doutrina espírita te ensina. E você descobre essa história de que de tudo você pode dar graças e que isso que está te acontecendo, inclusive o câncer, é uma coisa boa. É para o seu benefício. Como isso pode ser para o meu benefício se me faz sofrer tanto? Um dia desse eu ainda brincava com um amigo que estava me conduzindo no carro dele. Né? Me pega com certa frequência e eu disse: há 15 dias você não apareceu e eu soube que você estava doente. O que foi que aconteceu? Ele disse: eu realmente fiquei doente, surgiu uma porção de problemas, erupções no meu corpo inteiro, os médicos pediram uma série de exames, eu tive que sair de licença, pediram uma série de exames, não encontraram nada. Eu disse para ele: você se lembra do que nós conversamos há mais ou menos 15 dias? Você estava num desequilíbrio emocional muito grande, eu disse para você que aquele desequilíbrio poderia te levar a uma doença. Para você acordar, né, a doença que poderia ser gerada com aquele seu desequilíbrio emocional, você estava num envolvimento muito pesado, iria fazer você ficar mais humilde. Eu ainda disse para você: cuidado, há um mandamento, é lei cósmica que diz: quem se exaltar será humilhado. Quem se fizer humilde será exaltado. Tudo para o bem daqueles que amam o Senhor. Tá? É sempre assim. E você não levou em consideração, adoeceu. Mas como é que os médicos não acharam nada? Fizeram 1000 exames e não acharam nada. Eu falei: olha, meu amigo, infelizmente ainda não existe ultrassonografia perispirítica, ultrassonografia espiritual. E se existisse, mas os outros dois que estavam no carro perguntaram: e se existisse, o que será que detectaria? Falei: se existisse, provavelmente diria assim: olha, o ultrassom ou a ultrassonografia está nos mostrando um perispírito manchado. Há manchas negras aqui. Isso não denota boa coisa. Há alguns buracos no perispírito. Isso não denota boa coisa. Mas o que o senhor pode fazer por mim, doutor? Bem, você precisa de tomar remédio para limpar esse perispírito, para fazer esse perispírito ficar bom. Como é que eu faço? Tem 2 caminhos. Um deles é aquilo que semeardes, tu mesmo havereis de colher. Via de regra é dor. O outro é: o amor lava a multidão de pecados. Que tal você começar a servir o próximo, a amar, a fazer alguma coisa pelo mundo? Só que para fazer isso você precisa seguir o Evangelho. Não julgar, perdoar 70 vezes 7, andar uma segunda milha, oferecer o outro lado da face, ser humilde, não saber a sua mão esquerda o que faz a direita, ser pacificador, ter um coração puro, fazer tudo aquilo que está no Evangelho. Ser o sal da terra, ter luz nos olhos. Se os teus olhos tiverem luz, o teu ser será iluminado. O teu corpo será são. Mas veja, do jeito que você estava, o seu corpo você só tinha trevas nos olhos, porque você só via maldade no outro, estava brigando com todo mundo. Aí o que acontece? Essas coisas que você tem na mente se manifestam no seu corpo. Mas e esses remédios que o senhor está querendo receitar? Que o senhor fala que é ou colher o que semeei, ou senão eu tenho que amar? Mas isso de ficar servindo ao próximo, servir aos outros, isso é tão chato. Tá bom, então você pode optar pelo outro remédio, que é aquilo que semeares, tu mesmo havereis de colher. E como é que é isso? Que remédio eu teria que tomar? Bem, para limpar essa mancha do seu perispírito, talvez a gente pudesse arrumar um câncerzinho. Né? Um câncer liquidaria com isso aqui muito depressa. Poderia liquidar com você também, com seu corpo, mas você é eterno. Pelo menos numa outra encarnação você voltaria mais limpo, com um corpo mais adequado. Não teria que passar por isso outra vez. Ou então, como você fuma, talvez a gente pudesse arranjar para você uns comprimidos de enfisema pulmonar. E você com o enfisema, poderia até transformar o enfisema numa tuberculose. E aí o que ia acontecer? Você ia ficar preso e olha, quantas bênçãos poderiam advir disto. Principalmente se
o enfisema pulmonar se degenerasse numa tuberculose, você tivesse que ficar com deficiência de oxigênio no cérebro, e para você sobreviver teria que ficar preso a um balão de oxigênio bem grande na sua casa. Ah, mas pelo amor de Deus, não quero ficar parado. Pois é, mas teria que ficar. Aí agradecer a mulher que cuida de você, que você só, né, de certa maneira, maltrata. Você ia ter que ficar parado, pedir por favor para todo mundo, você só dá ordens. E depois você ia ter uma chance extraordinária. Você que gosta de ficar para lá, para cá, ficando preso a uma cadeira, porque você não poderia se afastar, porque você teria que ficar com aquele caninho no nariz, ligado ao bujão de oxigênio. Meu Deus, como ia sobrar tempo para você estudar. Está vendo como tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor e que de tudo você deve dar graças? Pelo amor de Deus, eu não quero saber de uma coisa dessa. Então, meu amigo, pare de gritar com as pessoas, pare de ficar desequilibrado e use o outro tudo do Paulo. Tudo faça como se fosse para Deus, né? Tudo o que fizerdes, fazei-o como se fosse para o Senhor. Nossa, isso não é fácil. Como é que eu vou fazer tudo como se fosse para o Senhor? Porque, na realidade, você não está aqui para fazer nada para você. Você está aqui só para fazer alguma coisa para o Criador. Só que tem uma coisa muito interessante. Quando você faz para o Criador, você está fazendo para o universo, você está fazendo para você. É por isso que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo te traz, né, essa alegria extraordinária. Cristo Redentor, mas eu não dou conta disso. Tenho certeza que não dou conta. Aí eu respondo, não dá mesmo. Não dá mesmo. Ainda bem que você diz que não dá conta, porque isso já é humildade. Então não tem maneira de fazer? Claro que tem. Claro que tem uma maneira de fazer. Você pode dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Aí você entra em contato com Deus em você, aquele que te fortalece. É o outro tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. E como é que você sabe que tudo pode naquele que te fortalece? É interessante que o Paulo falava, mas ele tinha em mente o que o Cristo havia dito. O que o Cristo havia falado. Mas onde que Cristo falou isso? Na quinta-feira, dia da ceia, depois que eles saíram do cenáculo, lugar onde Jesus se reuniu com os apóstolos, e começaram a andar numa certa direção, eles passaram por um parreiral, uma plantação de uvas. Então Jesus colhe um ramo de uvas, com um cacho muito grande, cheio de uvas, o outro mais ou menos em um cachinho mirrado, meio seco. Então ele disse que os apóstolos, se estivessem com ele, produziriam como aquele cacho bem grande. Aqueles que não fossem muito sintonizados, produziriam como aquele cacho pequeno. Aí eles seriam podados. A poda traz uma dor para a planta, mas essa poda vai fazer com que a planta produza mais. Então, muitas vezes, os nossos sofrimentos são verdadeiras podas em nossas vidas, para que produzamos mais e mais e mais. Então, Jesus mostra para os apóstolos aquele cachinho pequeno e diz, se vocês produzirem pouco, serão podados para produzirem mais. Agora, se vocês forem como esse cachinho que está aqui no fundo, seco, não produziu nenhuma uva, só tem uns brotos que mirraram, aí o que você acha que o vinicultor vai fazer? Ele vai meter uma tesoura aí, né? E vai um podão e vai cortar fora. Exatamente. É por isso que foi dito muitas vezes, a árvore que meu pai não plantou será arrancada e lançada fora. Na hora da colheita, o que acontece? É a parábola do joio e do trigo. O joio e o trigo crescem juntos, mas na hora da colheita tem que haver uma separação. O trigo é tudo aquilo que você fez de bom e que você leva para o plano espiritual, para a sua condição espiritual eterna. O joio é a condição transitória, tem que ser queimado. Muitas vezes é queimado aqui na terra através de doenças, outras vezes é queimado no plano espiritual inferior através de sofrimentos lá no umbral, no astral inferior. Agora, Jesus pega e mostra aquele cacho grande e diz, vocês sabem de uma coisa?
Nós ficamos juntos tanto tempo, está chegando a hora. Mas olha, eu espero que vocês tenham aprendido. Eu sou a videira verdadeira. Vós sois os ramos. Se estiverdes em mim, como eu estou em vós, sereis capazes de produzir muito, como esse cacho grande aqui. Mas, sem mim, nada podeis fazer. Guarde isso, meu querido amigo Espírito Eterno, meu querido Espírito Santo. Se estiverdes em mim como eu estou em vós, eu que sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, tudo aquilo que pedides crendo vos será dado, mas sem mim nada podeis fazer. Então, você entendeu agora por que o Paulo disse assim, tudo posso naquele que me fortalece? Ele sabia perfeitamente, sem o Cristo nada poderia ser feito. Então você também pode dizer, sem ele eu não posso fazer nada, mas com ele eu posso tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Te fortalece para quê? Para você carregar as provas e para você fazer o certo. Você precisa fazer o certo. E você fazer o certo é você fazer aquilo a que você se destinou nessa encarnação, manifestar o potencial divino que existe em você. Por isso que eu chamo as pessoas, olá Espírito Santo. Estou chamando você, olá Espírito Santo. Você é um Espírito Santo eterno. E por que você vai fazer isto? Porque você quer ser feliz. Você foi criado para a felicidade eterna. E ao ser criado para a felicidade eterna, você recebeu poderes para alcançar essa felicidade. E tem que manifestá-los. Poder de controlar o seu comportamento, controlar suas emoções, controlar seus pensamentos, controlar sua língua, saber o que você fala. E controlar a sua submissão a Deus. Quando Jesus diz assim, não podeis servir a dois senhores, ou servireis a Deus ou ao mundo. O que passa disso é do maligno. Você não pode servir a dois senhores. Então, é o outro tudo do Paulo. Ele diz assim, todas as coisas me são lícitas. É um todas, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei escravizar por nenhuma. Dá para você perceber, Espírito Santo, a questão da dependência e da independência, do livre-arbítrio e da submissão. Todas as coisas me são lícitas, você tem livre-arbítrio, mas eu não me deixarei escravizar por nenhuma. O que é você se escravizar? É você se tornar dependente. Como é que você faz para não ser dependente? Você seja submisso. O Paulo dizia o seguinte, de uma maneira fantástica, né? Quando eu sou fraco, sou forte. Quando eu sou forte, sou fraco. Por que ele haveria de dizer quando eu sou fraco, sou forte? É porque quando eu sou fraco, eu não faço as coisas com as minhas forças. Se eu sou fraco, eu recorro a Deus. Se eu sou fraco, eu sou humilde, então eu estou sintonizado. Quando eu sou forte, eu confio em mim. Então eu não preciso de Deus. Eu me esqueço do sem mim nada podeis fazer. Então, quando eu sou fraco, sou forte. E quando eu sou forte, sou fraco. Por que se eu sou fraco, sou forte? Porque se eu sou fraco, eu sou humilde. Se eu sou humilde, eu me submeto. Se eu me submeto, eu falo com Deus. Se eu falo com Deus, eu falo com amor. E aí, eu entro num outro tudo, que é o amor. O amor tudo sofre, tudo perdoa, tudo espera, tudo vence, tudo pode. O amor nunca acaba. Entendeu, Espírito Santo? Então, é muito importante você refletir nisso. Tudo posso naquele que me fortalece e se lembrar do Cristo falando, sem mim nada podeis fazer. Então, será que você poderia levar isso em consideração e você se colocar no mundo
a benefício do seu semelhante. Aí você vai se lembrar do Cristo, como Paulo fez com a vida dele. Quando Cristo disse assim, que brilhe a vossa luz. Olha, é a sua luz que tem que brilhar, não a luz do mundo sobre você. Que brilhe a vossa luz. E o Cristo diz, para que os homens, vendo as vossas boas obras, o seu fazer, os homens vendo as vossas boas obras, glorifiquem a Deus que está nos céus, não você. Por quê? Porque sem Ele você nada pode fazer. Olha o Cristo falando, sem mim nada podeis fazer. Então, você precisa dar graças, gloriar-se em Deus, para que os homens vendo as vossas boas obras, então você tem que fazer, não pode ficar ocioso, não pode ser inútil. Aí você tem que se valer do tudo posso, naquele que me fortalece. Né? E aí tem uma porção de outros estudos que o Cristo dizia, né? Deixe tudo e vá pregar o reino de Deus. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Você dê as costas ao mundo, porque não podeis servir aos dois senhores, ou serve a Deus ou ao mundo. O que passa disso é coisa ruim, é coisa negativa. E depois, o Cristo diz assim, né? Vamos falar do Paulo primeiro. O Paulo diz, tudo aquilo que for elevado, tudo aquilo que tiver uma capacidade de servir para edificação, tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for espiritual, tudo aquilo que for profundo, olha quanto tudo, né? Sobre isto falai nas vossas reuniões, sobre isto pensai. E depois ele faz uma consideração curta e grossa. Não mereço mal consideração de vossa parte em tempo algum. Então aí é o tudo no falar. Fale o que é positivo. Não mereço mal consideração de vossa parte em tempo algum. Por que não deve merecer mal consideração de vossa parte? Quando você começa a considerar o mal, você está pensando no mal. E o mundo, né, o universo te dá aquilo em que você se foca, aquilo em que você pensa. Se você está pensando no negativo, você vai ter o negativo. Mesmo quando você se queixa, eu não quero isso, eu não quero aquilo, você está pensando no nisso e naquilo, é isso que vem. Isso é a lei de atração. Então, meu querido Espírito Santo, é importante que você tenha em mente que você não pode servir a dois senhores. Ou serve a Deus ou ao mundo. Então, você precisa estar pronto para fazer a vontade de Deus. E para você fazer a vontade de Deus, você precisa estar sempre ligado. Tá? Esse tudo de Paulo, quase que chamei as generalizações de Paulo. Para sair do tudo e para tudo, todas, nunca, nada, sempre, todo mundo, ninguém. Tá? Porque as generalizações nós precisamos tomar muito cuidado com elas. Via de regra, elas escondem uma inverdade. Então, você precisa estar sempre ligado, sempre sintonizado. Vigiai e orai sem cessar. Então, quando Jesus diz para você que você tem que tomar cuidado com o que você fala, pelas suas palavras sereis justificados e pelas suas palavras sereis condenados. E aí ele diz, de nenhuma palavra frívola que disserdes te livrarás no dia do juízo. De nenhuma palavra você vai se livrar. Então, todas as palavras, tudo o que você diz, te compromete. Que seja o teu falar sim, sim, não, não. O que passa disso é coisa ruim. Então, todas as tuas palavras te comprometem. Por isso que o Paulo diz, tudo que for de bom ânimo, que for elevado, que servir para edificação, sobre isto falai. Eu tenho uma brincadeirinha que eu faço. Nós vivemos focados aqui no mundo, vivemos focados no negativo. Nós somos queixosos, extremamente queixosos. Nós nos queixamos de tudo. Então, imagine você. Eu costumo chegar para as pessoas às vezes e perguntar assim, você tem uma boa notícia para mim? Me dá uma boa notícia, brinco, me dá uma boa notícia. Será que você poderia fazer isto? Chegue para as pessoas da sua roda e diga assim, me dá uma boa notícia. Você vai verificar que elas ficam espantadas, começam a virar os olhos e ninguém é capaz de dar uma boa notícia. Então ficam olhando para mim, dizem, uma boa notícia, mas como?
Eu não tenho. Eu falei, como não tem boa notícia? Você está aqui conversando comigo. Você vê, você anda, a sua cabeça funciona, você consegue falar, você não precisa usar a linguagem de sinais, você não é mudo, nem surdo. Você não precisa ficar apalpando, nem ler braille, porque você não é cego. Você não precisa de muleta nem de cadeira de rodas, porque você anda bem. Você não acha que isso é uma boa notícia? Olha, e aquela menininha que tem lá na sua casa, que é a sua neta, não é uma boa notícia? Ela está boa, está sadia? Que boa notícia. E sua mulher está te esperando? Mesmo ciumenta daquele jeito? Que boa notícia. Então, tudo aquilo que for de bom ânimo, nisto pensai. Se você se dispõe a pensar nas coisas boas, a vida começa a trazer as coisas boas para o seu caminho. Aquilo em que você pensa, você vê no mundo. E o mundo te mostra. Né? Eu sempre já disse para vários amigos, né, que você vê aquilo que está na sua mente, senão você nem vê. E pode estar caindo na sua cara, na sua frente, e você não vê. Eu gostava de veraneio daquela antiga quadradona, e tinha uma muito bonita, que eu andava com ela para lá para cá, e o meu neto andava junto comigo. Garotão de 4 anos, imagine se em São Paulo existia um garoto que visse mais veraneio do que ele. Porque volta e meia ele estava gritando, olha lá, avô, é igual a sua. Ele via veraneios. Se você compra um carro de uma determinada marca, você tem uma tendência de ver todos os carros da mesma marca, que são iguais aos seus. Então, você tem aquilo na sua cabeça. O que você tem na sua cabeça, você vê no mundo. Se você não tem, você não vê. Você vê aquilo que você tem. Certa feita, uma moça me procurou para ser ajudada. Fazia 2 anos que ela havia terminado um relacionamento e ela não tinha conseguido nenhum relacionamento até então. Aquilo me impressionou porque era uma mulher muito bonita, muito inteligente, culta, muito bem posta na vida. Como é que aquela mulher não poderia ter encontrado um homem que se interessasse por ela? Só se os homens fossem cegos. Aí conversa vai, conversa vem, no trabalho, na terapêutico. Aí eu fiz com que ela fechasse os olhos e me dissesse, aonde é que está a imagem do seu ex-namorado? E ela pôs a mão nos olhos. Está aqui, bem na minha cara. É como se ele fosse uma placa na frente dos olhos dela. Fizemos uns trabalhos, né, umas técnicas para afastar aquela imagem da frente dos olhos dela e pôr de lado para que ela aproveitasse a experiência. Não é que é para apagar a memória, é para deixar de uma maneira que ela pudesse se valer da memória de uma forma mais consistente e contextualizada na vida dela. E ela foi embora. Isso foi no meio da tarde. À noite estava me ligando, dizendo que não sabia para qual dos 3 cidadãos que a haviam abordado no shopping, na rua e no supermercado, e que queriam conversar com ela. E que ela não sabia o que tinha acontecido. Se tinha acontecido algum milagre. Eu falei, sim, tá. Simplesmente aconteceu um milagre que você abriu os olhos, você foi capaz de ver. Porque você não pensava em outra coisa a não ser naquele namorado. Então a sua mente estava de tal maneira ocupada em pensar naquele sujeito, se você só via a imagem dele. Então as pessoas poderiam estar batendo palmas na sua frente. Você não via. Claro. Aí ela começou a arrumar namorados, né? Por quê? Porque ela parou de ficar focada numa coisa que não convinha a ela, que já era passado. Mas ela ficava vivendo com aquele camarada no presente. Então, claro, ela não viu os outros. Por isso, você precisa tomar cuidado com aquilo que você tem na sua cabeça. Cuidado com os seus pensamentos. Isso também faz parte do estudo de Paulo, porque ele diz assim, tudo aquilo que for para o seu bem, que for elevado, que for para a edificação. Se nisto, se em alguma coisa há valor, sobre isto falai. Se em alguma coisa há valor, sobre isto falai. Então, você vai falar sobre aquilo que foi importante para você. Senão, você deixa de lado. Como ele diz, né? Não mereço mal consideração de vossa parte em tempo algum. Significa, veja, selecione, tenha o discernimento. Se alguma coisa na sua vida não te convém, não fale sobre isto.
Fale sobre o que te convém. Porque você está querendo que venha para a sua mente, para a sua vida, as coisas positivas, não as coisas negativas. Portanto, meu querido, preste bem atenção. De tudo dai graças. Que beleza. Por que você tem que dar graça de tudo? Porque tudo convém para o bem daqueles que amam o Senhor. Você ama o Senhor? Claro que ama. Mesmo quando você pensa que não, você ama. Você é filho de Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Portanto, se você ama o Senhor, tudo o que fizerdes, fazei-o como se fosse para o Senhor. Mas isso é difícil. É muito simples. Diga que você pode, mas eu não posso. Diga, tudo posso naquele que me fortalece. Mas o mundo tem tanta tentação, tem tanta coisa aí querendo dominar a gente. Você diz, tudo posso, mas nem tudo me convém. Mas são tantas as coisas que ficam tentando nos seduzir. Então você vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei escravizar por nenhuma. Por quê? Porque você vai seguir ou servireis a Deus ou servireis ao mundo. Fora disso, você está fazendo a escolha errada. Não há uma escolha para você, mas eu quero satisfazer a minha vontade. Isso não existe. Quando você fala minha vontade, já é a vontade do mundo, não a de Deus. Ou você faz a de Deus, ou você faz a do mundo. E o Cristo diz, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Olha, se você quer juntar com o Cristo, você tem que fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque o Cristo disse, né, que ele tinha uma comida que comer, que era fazer a vontade de Deus. E ele quer entrar na sua vida. Ele diz assim, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, você tem que estar sintonizado. Abrir, você tem que ter iniciativa de abrir. Convidar-me a entrar, chamar para você. Eu entrarei e cearei contigo. Cear com o Cristo é comer a comida que ele come. Mas a comida que ele come é fazer a vontade de Deus. Ele que disse isto. Ele está sempre pedindo para você fazer a vontade de Deus. E o Paulo dizia isto. Ele dizia, há uma passagem linda em que ele diz assim, eu naufraguei, fui preso e chicoteado, vezes sem conta recebi a chicotada nos limites da lei. Os hebreus tinham um limite de chicotadas que podia dar um condenado, né? Era uma pena. Fui chicoteado nos limites da lei. Os meus ossos foram quebrados, muitas vezes. Estou cansado ao quebrado, mas deixo para trás tudo o que não interessa. Rejunto os ossos, ponho-me de pé e caminho na direção do meu alvo. O que é você caminhar na direção do seu alvo? É você caminhar na direção do seu propósito de vida aqui. E o seu propósito é fazer exatamente aquilo que o Cristo pediu para você fazer. E o que é que Cristo pediu para você fazer? Ele dá tanta indicação. Uma delas, o primeiro milagre, as bodas de Caná. Transforme os seus relacionamentos pondo Cristo em sua vida. Então, o vinho que virou água vai se transformar num vinho de primeira qualidade. Depois ele expulsa os vendilhões do templo. Expulse os vícios da sua vida. O teu corpo é o templo do Espírito. Depois, ele cura um possesso em Nazaré. Liberte a sua mente dos pensamentos negativos e da escravidão a outras entidades. Numa outra oportunidade, ele cura um paralítico. Deixe que as suas pernas, ele diz assim, levanta e anda sobre os teus próprios pés. Ande sobre os teus próprios pés, de maneira espiritual, seguindo os caminhos que o Cristo te traça. Depois, ele cura uma mulher encurvada. Pare de ficar torto para o mundo, olhando só para baixo como você fosse um animal, e olhe para o horizonte. Deixe que a sua espinha esteja reta, para que o seu coração esteja apontando para o horizonte, para o infinito. Abra o teu coração para o mundo, para o amor que vem do mundo, e o teu coração para amar o mundo. Outra oportunidade,
Ele coloca as mãos nos olhos de cegos e eles veem. Abra os teus olhos para a visão do Espírito que existe em sua vida. Ele colocava as mãos nos ouvidos dos surdos e eles ouviam. Deixe que os teus ouvidos sejam capazes de ouvir as melodias celestes e a voz do Cristo falando dentro de você. Depois ele diz o seguinte, que o maior amigo é aquele que dá a vida por outro amigo. Viva como Paulo, como os apóstolos, como um verdadeiro cristão e faça amigos, que é o amar o próximo como a ti mesmo. Para que você possa servir a criação divina, amando a Deus sobre todas as coisas. Muita paz, muita luz no teu coração.